Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante comigo, Flávio Conde. E hoje vamos fazer BR Malls contra a Alliance Sonai. Isso depois de ter feito Gerdau e Uzi Minas, ganhou Gerdau, Vale, CSN Mineração, ganhou o Vale. E por que BR Malls e Alliance Sonai? Primeiro, já fiz no comecinho de dezembro Multiplan contra Iguatemi. Ganhou o Multiplan, muita gente comprou Multiplan naquela época, ganhou até hoje 32%, foi de R$18 para R$24. E agora você vai perceber nesse vídeo que você vai ter duas ações bem interessantes para comprar para o seu portfólio diversificado de ações. Vamos lá. Como sempre, começamos com fundação, controlador, novo mercado e societário. A Alliance Sonai ganhou de 5-3 da BR Malls. Por quê? Porque ela tem um controlador, que é o Canadian Pension Plan mais Cura Brasil, mais Renato Rick, Sierra Brasil, totalizando 48,9%. Já a BR Malls não tem um controlador definido, mas mesmo assim eu somei as 5 participações principais. Lembrando que a Alliance Sonai quer se fundir a BR Malls e aí vai formar uma gigante do setor e vai ser boa para as duas. Mas eu fiz a avaliação sem considerar essa combinação de negócio entre as duas. As duas são novo mercado, que é importante, as duas têm bom free float, só que as duas não estão no índice de sustentabilidade empresarial da B3, por isso perderam pontos, e o ESG é uma coisa importante hoje em dia. Aqui as pessoas chave da companhia, só craque, o Rui Kameyama, que eu já tive reunião com ele é muito bom, ele está na companhia há vários anos, começou lá na parte de operações, sabe tudo da BR Malls e de shopping, vem fazendo um trabalho excelente. Eduardo Langoni, diretor financeiro de DRI, também muito bom, e José Vicente Avelar, que cuida da parte operacional. Já na Alliance Sonai, o Renato Rick é o presidente do Conselho de Administração, um dos principais sócios e uma pessoa importante na estratégia da empresa. O Rafael Salles também, um cara muito bom, carioca, eu também já tive reunião com ele, diretor-presidente. E o José Baeta Tomás, diretor financeiro e de RI, eu também conheço ele pessoalmente, eu tive com ele na época de Sonai Sierra, ele é português, é muito bom, e quando juntou a Alliance com a Sonai, ele ficou como diretor financeiro. Então são dois grupos, são duas empresas de shopping com conselheiro, acionista e diretores muito bons, nota 5 para cada um. Agora o portfólio dos dois shoppings, isso é uma coisa muito importante saber. A BR Malls tem 31 shoppings, a Alliance Sonai tem 27, mas o que interessa mais é a área bruta locável, ou seja, a área em metros quadrados que o shopping pode alugar e receitar. BR Malls tem 832 mil metros quadrados, a Alliance Sonai 795 mil metros quadrados. Portanto, as duas têm tamanho muito parecido. E para você entender o quão grande elas são, a Multiplan, que é o melhor grupo de shopping, tem 669 mil metros quadrados. Então a gente está falando de duas empresas que são maiores do que a terceira colocada. E Iguatemi um pouco menor, 437 mil metros quadrados. A venda por metro quadrado é uma coisa muito importante, porque a gente vai descobrir o quão pode dar dinheiro aquele shopping. As vendas do BR Malls têm uma média de R$ 1.328 por metro quadrado e a Alliance Sonai R$ 1.213 por metro quadrado de vendas. Aluguel por metro quadrado, outro ponto mais importante ainda, porque uma vez você vê o quanto é a venda, agora você vê o quanto é
vai para o bolso do dono do shopping. 93 metros quadrados o aluguel na BR Malls, R$ 91,00 o aluguel na Alliance Sonae. Aqui eu dou exemplo de dos três maiores shoppings de cada uma. Catuí, Londrina, 58 mil metros quadrados, é um shopping bem grande. Norte Shopping no Rio de Janeiro, 58 mil metros quadrados. Shopping Estação no Paraná, Curitiba, 58 mil metros quadrados, eu já estive lá. Passeio das Águas em Goiás, da Alliance Sonae, 77 mil metros quadrados. Parque Dom Pedro, 65 mil metros quadrados de ABL, também já estive lá. E Bangu Shopping, 58 mil metros quadrados. Então, a gente está falando de empresas que são as duas maiores do setor de shopping em metros quadrados para área bruta locável. Depois a gente tem que olhar não só o portfólio que foi olhado, mas a gente tem que ver o resultado que está sendo tirado deste portfólio. A BR Malls, os lojistas venderam no quarto trimestre de 2021 6 bilhões e 100, a Alliance Sonae praticamente a metade, 3,4 bilhões. Então você já vê que as vendas na BR Malls são bem mais altas do que as vendas, isso dos lojistas, na Alliance Sonae. E cresceu 21% contra o quarto TRI de 20%. A Alliance Sonae subiu 17,4%. Vendas mesmas lojas, ou seja, as lojas que estavam lá 12 meses antes, cresceu 18% na BR Malls, 12,6% na Alliance Sonae. Por que é importante ver venda de lojista? Porque se o lojista está vendendo bem, vai poder cobrar o aluguel mais caro no futuro e ainda tem um percentual da receita do shopping que é ligado às vendas do lojista. Se o lojista vende mais no mês, ele paga o aluguel mínimo mais um percentual. E por isso, então, que a gente acompanha o total de venda do lojista. Taxa de ocupação muito alta, BR Malls 97,9%, ganho da Alliance Sonae 96,7%, mas estão próximos. Custo de ocupação 10,1% em relação às vendas. É o quanto custa manter aquele shopping por mês em relação às vendas. Custa um pouquinho mais na BR Malls, 10,1%. Enquanto na Alliance Sonae 9,1%. Aluguel mesmo as lojas, quanto cresceu esse aluguel que era cobrado há um ano antes? Ou seja, quarto TRI de 21 contra quarto TRI de 20. Cresceu muito saudavelmente BR Malls, 45%, porque eles tiraram os descontos da época da pandemia. Mesma coisa na Alliance Sonae, 32%, ganhou em resultado operacional BR Malls, 12,4 de pontos versus 9 pontos para a Alliance Sonae. Resultado financeiro, receita EBITDA lucro. Ganhou BR Malls por pouco, 10,1 contra 9 da Alliance Sonae. A receita líquida da BR Malls cresceu 40% no quarto TRI de 21, cresceu a Alliance Sonae 26%, os dois foram muito fortes. Margem EBITDA muito alta, muito boa na Alliance Sonae, 83%, na BR Malls é menor, 52%, e o lucro líquido delas teve uma queda na margem porque o custo ficou melhor, mas mesmo assim subiu bastante. Endividamento é um ponto muito importante em toda empresa que eu trago aqui para vocês no Mata-Mata. Por quê? Eu já expliquei isso. O valor de mercado, quanto você paga por uma ação em bolsa, está tirado de lá a dívida. Quanto mais dívida uma empresa tem, menos você paga pelas ações da empresa, menor o valor de mercado. Olha o caso aqui. BR Malls tem dívida bruta de 4 bi, a Alliance Sonae 2 bi, só que o caixa da BR Malls é 1,4 bi e o da Alliance Sonae é alto, quase igual, 1 bi 340 milhões. O que isso dá de conta? A dívida líquida da BR Malls é 2 bilhões e 600 milhões.
A dívida líquida da Alliance Sonai é 680 milhões. Então, a Alliance Sonai é muito menos arriscada do que BR Malls. E aí a gente vê isso também na dívida líquida sobre EBITDA. Esse número normalmente não deve passar de 3,5, 3,7 está ok na BR Malls. E se for abaixo de 2, melhor ainda. A Alliance Sonai tem só uma vez de dívida versus EBITDA, portanto o endividamento, que é uma coisa que tira pontos do placar final, só tirou 3 pontos da Alliance Sonai, mas tirou 11,1 da BR Malls. Vamos agora uma coisa que todo mundo gosta, todo investidor gosta e faz sentido, que são os dividendos. Eu projeto, como sempre, os dividendos para 2022, que você vai receber se comprar as ações da BR Malls e da Alliance Sonai. Eu projeto 18 centavos para a BR Malls, 35 centavos para a Alliance, dividend yield, que é o dividendo sobre o valor de mercado, 2,1% para BR Malls, 3,3% para a Alliance Sonai. A Alliance Sonai ganhou nesse quesito também e teve quase 10 pontos contra 6,6% da BR Malls. Agora a gente vai para uma parte importantíssima, a gente está chegando no final e ela define qual das duas é mais atraente para comprar. Eu vou olhar o EV/EBITDA das duas. O EV, lembrando, é dívida líquida mais valor de mercado. Eu vou olhar o preço versus valor patrimonial, que também é importante, porque está lá o quanto custou o shopping. E o EV sobre valor patrimonial, que é um índice meu, criado pelo professor Flávio Conde. Vocês lembram que eu dou aula de valuation na Unesp? Eu criei o índice, o múltiplo EV patrimonial. Então vamos lá. Com as cotações de mercado, a gente tem um valor para BR Malls de 7 bilhões e 200 milhões para uma dívida líquida de 2 bilhões e 600. Valor de mercado mais dívida líquida custa comprar a BR Malls 9 bilhões e 800. A Alliance Sonai do lado direito vai custar 7 bilhões e 280 milhões. Então, somando o valor de mercado mais dívida, a BR Malls é mais cara do que a Alliance Sonai. Porém, a gente tem que comparar com valor patrimonial e com EBITDA para saber o quão mais caro realmente está. Valor patrimonial é muito importante. O valor patrimonial da BR Malls é 11 bilhões e 200 milhões de reais e ela está cotada a 9 bilhões e 800. Portanto, você já está vendo aí uma dica que tem um gap aí que precisa ser fechado, que por que a BR Malls tem que valer menos do que o valor patrimonial mais a dívida. Por quê? A mesma coisa acontece com a Alliance Sonai. Continuando, EV/EBITDA 2022. Está 11 vezes o EV/EBITDA 2022 para a BR Malls, enquanto está 9 vezes a Alliance Sonai. Portanto, para quem olha valor de mercado mais endividamento e divide pelo EBITDA, a gente faz isso para todas as empresas, está mais barato a Alliance Sonai com 9 vezes o EBITDA, enquanto o BR Malls está em 11 vezes. Só que tem outro ponto importante para a gente olhar, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. O valor de mercado da BR Malls versus o valor patrimonial está apenas 64%. A Alliance Sonai está 87%. Para vocês terem uma ideia da disparidade, não entre elas, mas comparativamente a Multiplan, que é a melhor empresa de shopping, e a Iguatemi, os shoppings da Multiplan estão cotados a 220% do valor patrimonial. Os shoppings do Iguatemi, 172%. Então, acima do que eles valem. Isso significa que as pessoas acreditam que os resultados futuros vão mais que compensar. Por que a BR Malls tem que custar só 64% do valor patrimonial? O que está errado
com a BR Malls para ela custar tão menos. O mercado está falando, não vale tanto o seu shopping, não vale tanto quanto o valor patrimonial. Eu acho que o mercado está errado. Mesma coisa na Alliance Sonae. A Alliance Sonae está cotada a 87% do valor patrimonial. Por que ela está tão abaixo de Iguatemi e Multiplan? Os shoppings da Alliance Sonae e da BR Malls não são... É um outro nível, mas não é para valer menos que o valor patrimonial. Tinha que ter pelo menos 100% do valor patrimonial. E aí teria um potencial de valorização interessante. Como a BR Malls tem dívida, eu criei o índice EV sobre valor patrimonial. Ou seja, eu considerei a dívida para não ser injusto. Somei a dívida, então, da BR Malls, valor de mercado mais dívida líquida, cheguei em 9,8 bilhões, você está vendo aí na tela, comparei com o valor patrimonial de 11,2 bilhões e ela está cotada a 87%, é muito pouco. E a Alliance está cotada a 97%, também é pouco. São duas empresas do setor de shoppings que estão bem baratas, principalmente comparando com seus competidores, com seus pares, Multiplan e Iguatemi. Aí o que eu fiz? Eu calculei o preço-alvo, que eu chamo nosso preço-alvo, está em roxo aqui, para a BR Malls, para a Alliance, e calculei a potencial de valorização. Eu cheguei num preço-alvo de R$ 12,40 para a BR Malls. Está R$ 8,69 quando eu fiz o vídeo, tem um potencial de valorização de 43%. A Alliance Sonae, eu cheguei num preço-alvo de R$ 28,00, está R$ 21,25 quando o vídeo foi feito, potencial de valorização 32%. Então as duas estão muito abaixo do que deveriam estar. E é uma oportunidade para você, investidor, ter essas ações. Ah, Flávio, mas por que está mais barato? Porque tem épocas de mercado que os investidores dão mais atenção para algumas ações de um determinado setor e esquecem outras, porque elas podem ter algum problema momentâneo, que não é o caso, ou elas podem não caber no portfólio, porque tem muito investidor que não quer ter 4 ações de shopping na sua carteira. Vai lá, compra o Multiplan e não compra das outras 3. Só que a disparidade é muito grande. Lembrando que múltiplos tem, a base do múltiplo tem a seguinte ideia: 2 maçãs tem que custar o mesmo preço, tem que ser igual. Ah, mas tem maçã de tipo diferente. 2 abacaxis, 2 tênis e assim vai, 2 carros. Então não pode ter uma disparidade excessiva. E aí o analista tem que estudar se essa disparidade é momentânea, no caso aí, na minha opinião, é momentânea. E como que eu cheguei nesse preço-alvo? Eu peguei o preço, valor patrimonial e falei, não, tá só, como eu mostrei aqui, tá só 87% o EV patrimonial da BR Malls e só 97% o EV patrimonial da Alliance Sonae. Então de 87 eu fui para 1,15, que é 115, e de 97 eu fui para 1,25, que é 125. Fiz a conta e cheguei no 12,40 e no R$ 28,00. Se você tiver dúvida, me escreva que eu vou mandar a conta detalhada para você. E para não ficar só na minha opinião, eu coloquei o preço-alvo médio dos analistas, a média, peguei no BR Invest, no site. BR Malls tem 11,13 de preço-alvo médio, não é tão diferente com os meus 12,40, 28% de
potencial de valorização. Lá em Sonai, o mercado está mais animado do que minha conta, tem um preço-alvo médio de R$ 30,66, eu tenho 28. O principal aí, você percebeu o seguinte, eu, fazendo as contas, a análise, cheguei na conclusão que tem potencial de valorização, está barato. O mercado, vários analistas, pegou a média, também tem a mesma conclusão. Então a chance da gente estar errado é pequena. Essa valorização vai chegar na semana que vem, no mês que vem, ninguém sabe. Mas preço, no curto prazo, ninguém sabe. Mas valor, a gente desconfia que vai realmente para essa direção. A BR Malls está 8,69, vai na direção dos 11,13 dos analistas e dos 12,40 mil. E a lá em Sonai, a 20,25, também deve ir na direção dos R$ 30,66 da média dos analistas e 28 da que eu fiz. Agora é o placar final, que todo mundo gosta muito, o And the Winner Is, do Oscar, e sem tapa na cara de ninguém. Aqui eu fiz o placar e deu 171 pontos para lá em Sonai, 154 para BR Malls. A lá em Sonai ganhou o Oscar, parabéns, a lá em Sonai ganhou o Oscar com uma margem entre pequena e média, e eu fiz também a ponderação. Tem gente que fala, Flávio, a pontuação não deu muito longe, coloca como dividir meu dinheiro. Eu fiz pela pontuação, se você quiser comprar as duas, é 53% em Alliance Sonai e 47% em BR Malls. E agora uma parte que vocês me pedem sempre, como que foram as cotações no passado recente, para você ter uma ideia em que ponto você está entrando. A BR Malls veio de R$ 11,62, dia 8 de junho de 2021, ou seja, nos últimos 12 meses, foi o maior preço, e está 8,66 hoje. Ela está 25% abaixo de junho de 2021. Então você está comprando o BR Malls com desconto em relação ao preço e, portanto, você está comprando num preço bom, olhando aqui esses números. E no caso da Alliance Sonai é mais ainda positivo, porque as ações estão 32% abaixo do que estavam em junho do ano passado. Em junho estava R$ 31,10, agora está R$ 21,31. Pessoal, eu agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like aqui embaixo, escreva seu comentário e me diga qual é a próxima ação, a próxima dupla que você quer que eu analise. Eu tenho vários pedidos para Brasil Agro e SLC Agrícola, vai ser esse na próxima semana, depois da Páscoa. Feliz Páscoa a todos, aproveitem a família, os amigos, até a próxima, boa semana.